Vamos repetir mais uma vez, com convicção, que Ele está conosco, em nome de Jesus. Eu estou contigo, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, glórias a Deus. Agradeço ao Ministério de Louvor, que Deus os abençoe por essa adoração autêntica. Mas mal sabem eles, já ministraram, e eu só vou confirmar o que foi cantado aqui em oração. Amém? Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Eu gostaria de agradecer ao Senhor, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por mais essa oportunidade. Gostaria de agradecer a minha família e amigos e a todos vocês, a igreja, por essa oportunidade. Obrigada. Vamos abrir a nossa herança, o nosso maior presente, a palavra do Senhor, no livro de Ruth, capítulo 1, capítulo 1, versículos 16 a 18. Amém? Assim diz a palavra. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém. Pai, essa é a tua palavra, e a sua palavra é inspirada em uma somente, a mente do Pai, a mente de Deus, revelada a nós por um só mediador, o Espírito Santo. Ela nos mostra um só caminho, o Senhor, e ela nos conta uma só história, a história da salvação. Senhor, em nome de Jesus, hoje aqui eu sou só o instrumento. Senhor, em nome de Jesus, capture as nossas mentes e corações nessa noite, para que seja pronunciada a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nesse dia especial, que é o Dia das Mães, o Senhor me levantou como seu instrumento para trazer a visão da filha. Porque a gente fala muito na igreja sobre paternidade, o que é extremamente necessário. A gente fala sobre maternidade no sentido de filhos de discipulado. Mas hoje, nessa noite em que a gente celebra ao Senhor por nossas mães, que tal falarmos sobre filiação? Sobre como nós podemos ser os filhos que honram as nossas mães, os nossos pais, os nossos pastores e líderes aqui na terra, e que também honra o Pai nosso que estás nos céus. Amém?
E sobre esse assunto, nós não poderíamos deixar passar o exemplo de Ruth, que foi uma filha maravilhosa, uma filha abençoada e autêntica para sua sogra, Noemi. E essa história ela é bem conhecida em nosso meio, só que hoje nós vamos revisitá-la com um olhar diferente, visto que a palavra de Deus se renova a cada instante. Amém? E o livro de Ruth conta a jornada justamente de Ruth e Noemi. E é uma história sobre companheirismo, amizade, lealdade, em tempos difíceis. Mas para a gente entender aonde o Senhor quer nos levar, vamos voltar ao início dessa história. O livro de Ruth começa narrando que Noemi e o seu marido, Elimelec, saíram de Israel, que estava sendo assolada pela fome, e foram para Moabe. Moabe era um pequeno país a leste do Mar Morto, cujos campos eram férteis, eram frutíferos, eram prósperos, mesmo no período de escassez de alimentos. E Ruth, ela nasceu e cresceu neste país. Ela era moabita. E a vida de Noemi, essa mulher israelita, sempre foi difícil desde o princípio, porque ela teve que deixar Israel e ir para um lugar desconhecido, no meio de estrangeiros que cultuavam outros deuses. E mesmo assim, Noemi manteve a sua fé preservada no Senhor. E também não deve ter sido fácil ela ver os seus 2 filhos, Quilion e Malom, se casarem com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, numa época em que a lei mosaica, a lei de Israel, proibia o casamento entre os filhos de Israel e mulheres estrangeiras. Não deve ter sido fácil para ela. Mas, mesmo assim, Noemi era tão virtuosa que ela aceitou e recebeu as suas noras moabitas como filhas na sua casa, na sua família. E o maior desafio aconteceu na vida de Noemi. Essa matriarca teve a sua família dilacerada, destruída, por 3 mortes trágicas. A morte do seu marido, Elimelec, e a morte dos seus 2 filhos, Malom e Quilion. E a palavra ela não detalha quais foram as circunstâncias envolvidas nessas mortes. Mas, irmãos, pense na dor, é indescritível, é inimaginável a dor que Noemi sentiu. Só Deus sabe. Porque fisiologicamente, biologicamente, não é natural uma mãe enterrar o seu filho. Noemi perdeu o marido e sepultou 2 filhos. Quão imensurável foi a dor dela. Mas essa história não está imortalizada na Bíblia, porque é uma história de perdas. Essa história é, na verdade, uma história muito linda. Ela é muito bonita, porque Noemi, apesar de perder quase tudo, ela não foi desamparada por Deus. Ela perdeu 2 filhos, mas ganhou uma filha amorosa, preciosa, autêntica, a sua nora, moabita. Ela ganhou Ruth. E essa filha, ela foi levantada pelo Senhor, ela não era de descendência natural, e ela nem veio para substituir os filhos perdidos, mas ela foi levantada pelo Senhor para resgatar as promessas e as bênçãos do Senhor na vida dessa viúva que estava sem perspectiva. E agora, nós vamos colocar os nossos olhos espirituais em Ruth. O que fez dessa mulher
uma filha tão especial. Importa que nessa noite o Senhor resgate em nós ou simplesmente torne evidente algumas características que essa mulher apresentou como filha, para que nós possamos ser filhos autênticos em Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e os filhos que as nossas extraordinárias mães merecem. Amém? Vamos comigo. A primeira característica do bom filho que Ruth apresentou e merece destaque é a capacidade, a habilidade de permanecer na posição de filho. Nós acabamos de ler anteriormente que Ruth falou para Noemi com convicção: aonde fores, irei, e onde ficares, ficarei. Ruth estava declarando disposição para permanecer ao lado da sua sogra. E continuando a história, Noemi decidiu, depois de perder sua parentela ali em Moabe, prosseguir para Israel, voltar para Israel. E ela despediu das suas noras, que também eram viúvas. E ela gostava tanto dessas noras que lhes deu um bom conselho, um conselho como gesto de amor. Ela falou para Ruth e Orfa voltarem para a casa delas, para a família delas, porque nessa época, quando a viúva retornava para casa, ela era reinserida, reintegrada na família e teria possibilidade de um novo casamento. Então, Noemi pediu para suas noras: ei, voltem para casa, para o lugar de segurança, para o lugar confortável, para o lugar de esperança. Aí, Orfa retornou para casa, mesmo triste, relutante, ela voltou para sua família. Mas Ruth não. Ruth surpreendeu Noemi. Ruth mostrou convicção em ficar do seu lado. Não importa quão desesperadora a situação delas seriam dali em diante, não importa a falta de perspectiva. Ela nos inspira nessa noite a perceber que filho não é apenas ser chamado de filho. Filho consiste essencialmente em permanecer na posição de filho, na presença de Deus, na presença do Senhor, até que Jesus venha. Amém? E sabe como nós conhecemos um filho de Deus? Pelo seu posicionamento, pelo seu comportamento, principalmente diante de lutas. Que filho nós temos sido nesses últimos tempos? Será que a gente tem sido como Orfa, que para diante das dificuldades, que para diante do improvável, que para por falta de perspectiva, que vê aquela porta estreita e aquele caminho apertado e não pensa duas vezes e decide prosseguir para aquela porta larga da perdição, como a maioria das pessoas fazem? Ou a gente tem sido como Ruth, que permanece, que prevalece, que insiste, que persiste em estar na presença de Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mantimento nos campos. Nós temos que ser como essa mulher, nós temos que permanecer, nós temos que prevalecer e nos alegrar na presença de Deus, não importam as circunstâncias. Assim como Ruth, eu declaro, permaneceremos na posição de filhos de Deus. Amém?
Glória a Deus, aleluias. Prosseguindo para o alvo, a segunda característica de Ruth, e que merece destaque, é o fato de Ruth ser estrangeira. Ruth, como já vimos, era moabita. Ela era descendente de Moabe. E o seu povo se originou do incesto do sobrinho de Abraão, Ló, com a sua filha mais velha. E além dessa linhagem escandalosa, o povo moabita era inimigo histórico e cultural do povo de Israel, porque eles cultuavam falsos deuses, tinham uma idolatria pagã e também tinham práticas repugnantes aos olhos do Senhor. E Ruth veio desse lugar, ela nasceu neste lugar. E quando Noemi insistiu um pouco para que ela retornasse à sua família, Noemi ainda falou: ei, Ruth, volte para o seu povo e volte para os seus deuses. Noemi estava falando: volte para a sua origem pecaminosa, volte para a sua origem de idolatria. Aí Ruth surpreendeu ainda mais com a sua resposta, porque ela tinha aprendido com seu falecido marido, ela tinha aprendido com Noemi que havia um Deus misericordioso, havia um Deus amoroso, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Ela conheceu, ela teve acesso. Por isso ela declarou para Noemi: e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. Palavras notórias, tanto que foram imortalizadas, e cá estamos nós, 3.000 anos depois, contemplando tais palavras. E essas palavras foram tão poderosas que ela declarou plena convicção para deixar aquele passado para trás, aquele passado de pecado, aquele passado de idolatria, e prosseguia adiante com Noemi, e aí prosseguia adiante para a terra da promessa, para Israel, para uma vida com Deus de Noemi. Mas aí você deve estar se perguntando: e por que ser estrangeiro é uma característica dos filhos de Deus? Sabe por quê? Porque em iniquidade fomos concebidos, e em pecado nossas mães nos gerou, nos concebeu. Todos nós temos uma característica em comum. A nossa natureza é pecaminosa. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa origem. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Por isso também foi sempre o plano original de Deus, que nos amou tanto, levantar o seu Filho unigênito, levantar o seu Filho sem mancha, sem pecado, sem defeito, para nos resgatar, porque outrora fomos estrangeiros, e nos adotar com o teu sangue, o sangue de Jesus. Essa é a nossa característica. Todos nós outrora fomos estrangeiros, mas hoje nele nós somos nova criatura. Glória a Deus, vivendo em novidade de vida. Em nome de Jesus. E tal fato está testificado. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim diz a palavra: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado.
Ele nos deu de graça a oportunidade porque estávamos marginalizados, porque fomos estrangeiros. Ele nos deu de graça no amado a oportunidade de sermos adotados, de sermos filhos autênticos de Deus. E lembrar-se que outrora fomos estrangeiros, é muito necessário, porque a gente vai se lembrar de onde Jesus nos tirou, de onde Ele nos resgatou. E isso vai criar em nós gratidão, a gente vai se alegrar, a gente vai perceber que a obra redentora de Cristo em nós tem sido completo, porque nós estamos amadurecendo, nós estamos sendo transformados, regenerados, e esse processo tem que continuar, e temos que nos lembrar o quanto Ele já fez e o quanto Ele fará, até que chegamos na plenitude de varões e varoas perfeitos nele. E isso é bom. Lembrar que outrora fomos estrangeiros. E também é bom para reduzir a chance de nós sermos hipócritas, julgadores do processo de adoção de Jesus na vida do nosso próximo, na vida do nosso irmão. Temos sempre que nos lembrar disso, que todos nós, sem exceção, é marca. Outrora fomos estrangeiros, mas hoje nós somos nova criatura. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A terceira característica que o Senhor nos direciona esta noite é o fato de Ruth ter sido obediente. Quando a gente continua a história, continua a ler a trajetória dessas mulheres, a gente percebe que elas prosseguiram para Israel e logo imediatamente Ruth se preocupou em como ela iria cuidar de si e de Noemi num lugar diferente. Aí ela buscou o conselho de Noemi. Ela buscou conhecer como que era o costume de Israel, como que era essa lei mosaica, como é que os israelitas costumavam a comportar em sociedade, como era a lei de Deus, como servia ao Senhor. Ela procurou informações e conselhos e obedeceu a cada conselho que recebeu nos mínimos detalhes. E logo ela começou a trabalhar e a sustentar a sua pequena família. E Ruth não sentia vergonha em trabalhar doamente, várias horas do dia, num serviço simples, que era o serviço de recolher o alimento que sobrava, que caía no chão, no solo das lavouras e dos campos. E ela fazia esse serviço com muita virtude. Ela não reclamava, ela não terceirizava as responsabilidades. Ela era sempre grata. Ela tinha uma postura de obediência aos costumes com os quais ela nem estava familiarizada. E esse comportamento, esse testemunho tão exemplar, chamou a atenção de um rico proprietário de terras chamado Boaz. Boaz ouviu dizer que existia uma mulher moabita que era obediente à sua sogra israelita e que obedecia às leis de Deus com virtude, e providenciou logo que essa mulher tivesse segurança em trabalhar nos seus campos e nas suas propriedades. Tal fato está registrado, vamos olhar rapidamente, em Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12. Assim diz a palavra: Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo
que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Perceba, meus irmãos, o exemplo de Ruth. Perceba que as bênçãos do Senhor vêm pela obediência, elas são atraídas pela obediência. Quando um filho se posiciona e obedece, como a mãe fica feliz e como um filho prospera. Como o Senhor abençoa ricamente os teus filhos que são obedientes. Como o coração do pai se alegra em ver um filho que tem zelo por sua palavra, amor por vidas, que obedece toda a palavra do Senhor. O coração do pai se alegra. Que possamos ser como Ruth, obedientes, que possamos trazer alegria para o coração do pai. E Ruth foi tão obediente que ela moveu tremendamente o coração de Deus e recebeu uma quarta característica. E essa característica são para poucos, são para os improváveis, mas escolhidos. Porque a gente sabe que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. E essa característica que eu estou falando, ela é extraordinária, porque Ruth foi uma filha colaboradora do plano de Deus. E vocês vão entender como ela colaborou, como foi tremendo. Boaz não era só um homem generoso e bondoso. Boaz era o resgatador e parente redentor da família de Noemi. Segundo a lei judaica, o parente redentor era o familiar do sexo masculino que podia agir em nome de outro parente falecido ou ausente em casos de perigo e de necessidade. Nesse caso, no caso de Ruth, uma viúva sem filhos, o parente mais próximo de Noemi, o segundo parente mais próximo, era Boaz. E Noemi percebeu essa oportunidade e instruiu Ruth a persuadir Boaz a ser seu parente resgatador. E por causa do testemunho de Ruth, Boaz aceitou a proposta. E na frente dos anciões de Israel, ele expôs a situação, perguntou ao primeiro parente resgatador, que negou, e prosseguiu com a sua palavra. E casou-se com Ruth, resgatando o nome da família de Noemi, resgatando a linhagem dessa mulher. E você deve estar se perguntando, tá, mas como Ruth colaborou para o plano de Deus? Vamos conferir direto da fonte? Vamos abrir no livro Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha que tremendo. Salmum gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth, a nossa Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Ruth foi colaboradora direta do plano de Deus, porque ela foi bisavó de Davi. Ela e Davi recebeu uma promessa do Senhor, que da sua descendência, a sua descendência sempre reinaria num trono de justiça e igualdade. E nós sabemos que esse pacto de Deus com Davi, esse pacto de Deus, conhecido como pacto davídico, ele se cumpriu, porque há um rei,
a um rei de excelência, a um rei que reina em um trono de justiça e igualdade. E Ele é o nosso Senhor, Ele é Yeshua. Sabe por que Ruth colaborou com o plano de Deus? Porque ela participou da genealogia que resultou no nascimento de Cristo. Ela participou dessa genealogia real de um rei que vive e reina. E sabe por que nos alegramos? Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, que o nosso Redentor reina para a glória de Deus. Porque Ruth resgatou Noemi. Ruth foi resgatada por Boaz. E da sua descendência veio Jesus de Nazaré, o meu e o seu, o nosso resgatador. Porque Ele nos resgatou da morte. E é por meio dEle, porque Ele é o único caminho, a única verdade, é que teremos vida. Bem sabemos disso. Glória a Deus e aleluia. E Ruth, ela foi uma filha tão boa para Noemi, que até as mulheres de Israel declararam. Vamos abrir no livro de Ruth para termos o desfecho final dessa história bonita. Ruth, capítulo 4, versículos 14 e 15. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, estava falando de Obed, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Que filha extraordinária! Foi tida uma moabita por mulheres israelitas como melhor que 7 filhos. Que nós possamos ser assim, meus irmãos, para as nossas mães. Glória a Deus. Porque se você tiver uma mãe, como eu tenho, a minha manhinha, você tem que permanecer do lado dela, não importa as circunstâncias. Você tem que estar do lado da sua mãe. Você tem que ser leal, companheira. Vocês têm que ser amigos. Tem que estar sempre presentes. Para sua mãe natural, para suas mães espirituais que têm cuidado de vocês. Vocês têm que lembrar como as suas mães se sacrificaram para te educar, para permitir que você crescesse em segurança, para te dar o exemplo, para te ensinar o caminho que se deve andar, para te fazer menos estrangeiro e mais filho de Deus. Você tem sempre que se lembrar dos sacrifícios dela. Você também tem que se lembrar de ser obediente, mesmo não concordando. Tem que lembrar de ser obediente, tem que se lembrar de como você foi abençoado quando obedeceu a ela. Você tem que se lembrar que o plano original de Deus é que você abençoe a vida da sua mãe sendo um bom filho. Porque o maior presente que uma mãe pode receber em vida é ter um bom filho. Semelhantemente, o melhor presente que Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos amou incondicionalmente, que entregou seu Filho, que nos resgatou por meio do seu sangue, que nos deu graça imerecida, salvação, que nos deu esperança, que nos ama, que está conosco todos os dias, semelhantemente ao mínimo que nós podemos fazer para Deus Pai, é sermos o bom filho, o filho autêntico,
o Filho zeloso, o Filho em Cristo Jesus, filhos de Deus, aonde quer que a gente vá. Em nome de Jesus. Amém? E como um ato profético, glória a Deus. E como ato profético, eu gostaria de chamar todos os filhos de Deus aqui à frente, para a gente fazer uma oração em uníssono, para a gente orar, para agradecer, porque nós fomos filhos, nós fomos feitos filhos em Cristo, para agradecer ao Senhor, uma oração de gratidão, para abençoar nossas mães. Eu convido a todos vocês que são filhos, filhos da promessa, da descendência de Abraão, vamos orar juntos, aqui na frente, para glorificar esse Pai maravilhoso, para glorificar a Deus por nossas mães maravilhosas também, em nome de Jesus. Convido o Ministério de Louvor para estar me ajudando. Amém, glória a Deus, porque Ele é um Pai, Ele é um bom Pai, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que nos lembremos sempre desse Pai, que nos tem cuidado de nós com muito zelo, com muito amor. Então você tem liberdade, meu irmão, você tem liberdade de orar, você tem liberdade de ministrar em que Jesus tocar o seu coração. Seja livre para fazer essa oração junto comigo. Vamos nos concentrar no trono do Senhor. Vamos nos apresentar agora essa noite. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Pai. Os teus filhos que foram resgatados com muito amor e zelo pelo Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, levante-nos nessa geração como seus filhos autênticos, como seus filhos zelosos. Levante-nos, Senhor, em nome de Jesus, para servir ao seu propósito, para viver segundo a sua vontade, para honrar nossas mães, para honrar nossos líderes, nossos pastores, o nosso próximo, o nosso irmão de igreja. Faz-nos zelosos, Senhor, faz-nos autênticos, faz-nos, Senhor, filhos diferentes, assim como Noemi foi Ruth foi preciosa, que nós sejamos preciosos, Senhor. Em nome de Jesus, manifeste-se em nós, que as nossas mãos sejam as tuas mãos, que nossos pés sejam os teus pés, que as nossas mentes estejam voltadas para o Senhor, que os nossos corações sejam inclinados para ti. Que em nome de Jesus o cântico da alegria de sermos teus filhos não saia de nossos lábios, que nós possamos declarar o quanto nós somos felizes pelo teu amor, pela tua misericórdia, por perdoar nossos pecados. Em nome de Jesus, que seja exaltado e eternamente entronizado em nossos corações, hoje, agora e sempre, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Levante esta igreja, Senhor, como um farol. Levante essa igreja como uma luz para essa comunidade que está em nossa volta. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a sua glória. Não olhe os nossos pecados e nossas limitações, mas o nosso amor por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, glorificamos, bendizemos e adoramos nessa noite, até que Jesus venha, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui em nosso meio
gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém em nosso meio que gostaria de tomar essa posição? Em nome de Jesus. Tem alguém que quer se tornar outrora estrangeiro e hoje filho? Aleluia, glória a Deus. Tem alguém que quer se reconciliar com Deus? Ou se reconciliar com a igreja? Que também temos que fazer esse apelo às vezes. Tem alguém que gostaria de se reconciliar com a igreja? Amém, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, querido, nessa noite. Você pode abrir suas vozes, abrir sua boca e declarar ao Senhor. O Senhor nos amou primeiro. Declara ao Senhor com gratidão, com obediência, querido. Declare nessa noite. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Declara ao Senhor. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo a perder com ressentimentos quando penso. Declare ao Senhor. O Senhor nos ama, querido. O Senhor nos ama. A palavra do Senhor nos fala que Ele nos amou primeiro. E nessa noite nós estamos aqui, Deus, como filho, obediente, Pai. Porque o Senhor já nos transportou. O Senhor já nos tirou do lamaçal do pecado. E nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Para que hoje nós tivéssemos vida. E essa vida, Deus, que Ele tem abundância. Aleluia. Ele me ama. Aleluia. Querido, a obediência gera excelência. Enquanto a Bárbara estava ministrando, e eu ali anotando alguns pontos, se Ruth não fosse obediente, não tínhamos, querido, gerado aquele que um dia nos morreu por nós. Sabe, lá no versículo 16, lá de Mateus, declara que e Jacó gerou a José, marido de Maria, que nasceu Jesus, que chama o Cristo. Essa é a genealogia, queridos, que veio lá de trás. Veio dessa pessoa moabita, veio dessa pessoa que muitas vezes era rejeitada, essa pessoa que muitas vezes sentia um constrangimento, mas através dela veio gerando, veio passando o tempo até chegar a Jesus. E nesse Jesus que morreu por mim e por você, esse Jesus que nos tirou do lamaçal do pecado, esse Jesus que nos trouxe para a sua maravilhosa luz, esse Jesus que fez as nossas vidas ficar ajustadas diante dos pés dele, esse Jesus que faz, ele faz hoje, ele faz na antiguidade, faz amanhã e sempre, queridos. Mas o segredo dessa palavra é a obediência. E eu não sei onde foi que você deixou a sua coroa. Eu não sei onde foi que você o abandonou, ou até mesmo fez igual aquele filho pródigo. Mas hoje é dia de você se reconciliar. A Bárbara já fez esse apelo. Mas onde você está, comece a chamar a presença do Senhor, a revelar, dizer: Senhor, estou aqui. Eu sei que eu fugi, eu saí dos passos tortuosos, fui para os passos tortuosos. Eu saí da tua presença, mas estou aqui, reconhecendo a minha fraqueza, reconhecendo o meu pecado. E hoje o Senhor está aqui para nos perdoar, querido.
Hoje é um culto, hoje é celebrado um culto da família, mas nós estamos aqui como celebração, nós estamos aqui porque Deus nos cura também no dia de hoje, porque Ele quebra o protocolo, Ele quebrou o protocolo na antiguidade, e neste dia de hoje, nesse dia chamado hoje, Ele está quebrando o protocolo na sua vida. Ele está curando, Ele está restaurando, mas basta que você abra seu coração e entenda que o Senhor quer realizar algo sobre a tua vida nesta noite, no nome de Jesus. Entenda que o amor do Senhor, entenda que o Senhor nos amou primeiro, Ele nos chamou, queridos, Ele nos chamou. Você sabe entender, você consegue entender que Ele nos chamou primeiro. Ele se fez maldito naquela cruz, Ele morreu sobre os nossos pecados. Não existia um outro para estar naquela posição, para que hoje nós estivéssemos aqui reconhecendo esse sacrifício de cruz. E nesta noite o Senhor quer fazer sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele quer mudar a tua história, Ele quer trazer, assim como Ele fez com Ruth e Noemi, Ele quer fazer sobre a tua vida. Ele quer mudar a situação, Ele quer mudar a trajetória da tua vida. Então feche seus olhos, comece a declarar: me ama Ele, me ama Ele. Me ama Ele, me ama Ele, me ama. Declare. Aleluia. Você pode sentar. Senta um pouquinho. Aleluia. 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 O departamento infantil, queridos, preparou algo para apresentar para as mamães. E eu gostaria que as mães ficassem aqui à frente, ocupassem essas cadeiras aqui da frente. Todas as mães ocupassem essa cadeira, porque através dessa apresentação, eles vão te entregar algo. Aleluia. Ocupe, enquanto ela está se organizando, vá ocupando as cadeiras da frente. Aleluia. Toda manhã é igual, mas sei que a minha é a mais especial. Ela é forte e inteligente e faz de tudo, tudo pra me ver contente. Mãe, você é a flor mais linda de todo o meu jardim. Nada que eu faça expressará um amor assim. Nem que eu cante a mais bela canção, mas escute a minha oração.
Sei que às vezes eu te dou muito trabalho, faço por onde receber a correção. Eu só te peço, nunca esqueça que eu te amo. O que eu mais quero é teu amor e teu perdão. Sei que às vezes eu te dou muito trabalho, faço por onde receber a correção. Eu só te peço, nunca esqueça que eu te amo. O que eu mais quero é teu amor e teu perdão. Papai do céu, cuide bem da minha flor, proteja com carinho e a cubra com amor. Papai do céu, que ela seja bem feliz, eu quero ser aquilo que ela sempre quis. Papai do céu, cuide bem da minha flor, proteja com carinho e a cubra com amor. Papai do céu, que ela seja bem feliz, eu quero ser aquilo que ela sempre quis. Eu quero ser aquilo que ela sempre quis. Eu quero ser aquilo que ela sempre quis. Lá, 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 minha flor. Aleluia. Você pode ficar aqui, pode ficar aqui. Quem é mãe, fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você, mãe, que está lá atrás, vem aqui para frente. O pastor Moisés vai orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir aqui para frente. Pode vir para frente. Isso. Isso, vamos. Isso. Pode vir. Isso. Aí você não vai olhar aqui para o altar, você vai virar para frente. Você vai virar, isso, vai olhar para frente, para a porta. Isso. Aleluia. Isso. Você que está sobre as cadeiras, vamos ficar de pé. Vamos estender suas mãos aqui à frente. Amém? Todas as mamães que estão lá atrás, Fabiana, irmã Beth, amém. Glória a Deus. Um momento especial, vamos estar orando pelas nossas mães. Bendito Deus e eterno Pai. Papai querido, quero te agradecer, Senhor. Pai amado, porque, Senhor, tu colocaste, Deus, a provedora, Senhor, Pai amado do ventre, Deus, ali as nossas mães, Pai amado, para que nós viéssemos à existência, Pai. Papai querido, olhe, Senhor, a vida de cada uma aqui, Senhor, tu sabes o que cada uma tem passado, tu sabes os sonhos de cada um, os projetos de cada uma dessas mulheres, Deus, Pai amado, como eu sei que tu és Deus e pode abençoar poderosamente a vida de cada uma delas. Papai querido, vem, Senhor, dando sabedoria, que elas continuem sendo o alicerce de oração, que elas continuem sendo o referencial dentro da sua casa, do seu lar, Pai amado, de postura, Senhor, Pai amado, entendendo, Senhor, a adjuntora que é dentro do lar. Papai querido, abençoe poderosamente todas as mães, Senhor, Pai amado, e de uma forma especial aquelas que estão dentro deste templo. Deus amado, vem, Senhor amado, agindo, Deus, e entrando com a provisão necessária. Papai querido, que haja honra, que haja glória, que haja, Senhor, mais de ti, Deus, dentro do lar de cada uma delas. Papai querido, que elas fiquem satisfeitas e felizes com um novo cântico no lábio, quando vê a sua descendência crescendo em graça e conhecimento. Abençoe, Deus. Abençoe, Senhor, a cada uma aqui, a cada lar representado por elas, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Não saia daqui.